A Anvisa autorizou a importação da matéria-prima para a produção da Coronavac aqui no Brasil. Vamos para São Paulo, então, ao vivo, falar com o repórter William Cury, que tem os detalhes para a gente, até porque mais cedo, né, William, o diretor do Instituto Butantan, que é o responsável por fazer esse pedido para a Anvisa, culpou esse atraso, né, nas vacinas à Anvisa. O que ele disse? Boa noite. Oi, Marcelo. Boa noite a todos. O Butantan se queixou mais cedo e no fim da tarde, a Anvisa então autorizou a importação dos insumos para a produção aqui no Instituto Butantan de 40 milhões de doses da vacina Coronavac. Então, essa importação, essa autorização dá direito a importar os componentes da fórmula que chegam, como se diz, a granel, e caberá ao Butantan fazer a manipulação da fórmula e também envasar para deixar uma vacina pronta para aplicação. Com isso, mantém-se, apesar da queixa pública do Instituto Butantan, mantém-se o cronograma para ter até o fim do ano 46 milhões de doses da Coronavac prontas para aplicação. Além desses 40 milhões que serão produzidos aqui no Instituto Butantan, o governo vai importar 6 milhões de doses já prontas da China. Essa autorização para importação já tinha sido dada pela Anvisa e essas doses devem chegar até a próxima segunda-feira. Mas as doses chegam e ficam armazenadas, até porque a vacina ainda não tem autorização da Anvisa para ser aplicada, né? Ela nem está com a eficácia comprovada, ainda está na última fase de testes. A expectativa é que até o fim do ano tenha um resultado e também uma aprovação da Anvisa. O governo de São Paulo e o Instituto Butantan tem como plano principal incluir a vacina no Programa Nacional de Imunização. Para isso, as doses teriam que ser compradas pelo governo federal. Mas também tem um plano alternativo, que seria criar um programa estadual de vacinação e fazer a vacinação por estados. Uma estratégia que seria um pouco mais difícil, de acordo com o governo do estado de São Paulo. Marcelo. Obrigado, William. Boa noite para você em São Paulo, bom trabalho. Vamos para aqui para o nosso telão, porque agora a gente vai conversar com o Antônio Barra Torres, que é presidente da Anvisa. Boa noite, doutor Antônio. Obrigado por estar aqui com a gente no Em Pauta. Eu começo perguntando, pegando carona ali no que o William acaba de nos dizer. O que vocês autorizaram hoje é que o Instituto Butantan possa fazer a importação dessa matéria-prima, fique responsável pela importação, armazenamento, até que haja liberação para colocar a vacina na rua. Boa noite. Boa noite, Marcelo. A Anvisa agradece essa oportunidade da Globo News em podermos prestar esses esclarecimentos. E, antes de qualquer coisa, a nossa solidariedade às 3 famílias que foram acometidas da perda de seus entes queridos por conta desse triste incêndio no Hospital Federal de Bom Sucesso. Respondendo à sua pergunta, no dia de hoje, a diretoria colegiada da Anvisa anuiu a possibilidade da importação de matéria-prima para o desenvolvimento vacinal da vacina da empresa Sinovac, chinesa. Foi uma decisão unânime do colegiado, emitida no dia de hoje. Portanto, de agora para diante, a importação pode ser feita, o produto pode ser trazido para o Brasil e todas as medidas de segurança para manutenção, transporte, armazenamento e o uso decorrente são da responsabilidade do Instituto Butantan, uma entidade que certamente não terá nenhuma dificuldade com isso, haja vista sua grande experiência. Agora a gente vai passar a palavra para a Mônica, doutor Antônio, que ela tem uma pergunta para o senhor. Por favor, Mônica. Boa noite, doutor Barra Torres. Eu queria perguntar o seguinte para o senhor. Semana passada foi aprovada no Congresso uma diretora nova para a Anvisa, que é a Cristiane Gomes Jordan. Por acaso, ela é a mesma diretora lá do Hospital de Bom Sucesso em que promoveu aquela festa que o André Trigueiro se referia agora mesmo. Nesse depoimento ao Senado, ela e outros diretores, o senhor mesmo, declararam apoio incondicional ao governo Bolsonaro e, portanto, eu pergunto, qual é o risco da politização exagerada acabar afetando o ritmo na aprovação das vacinas quando elas estiverem prontas? A gente percebe que a Anvisa, de fato, também está politizada. Mônica, boa noite. E, Mônica, eu lamento profundamente a assessoria errada que você teve. A diretora que deu a tal festa de 150 e poucos mil reais, com dinheiro do hospital,
ela antecede a doutora Cristiane Rose Jourdan. Portanto, sua assessoria errou fragorosamente, cometeu esse engano. A doutora Cristiane, ela vem depois dessa diretora que você citou, que teve essa atuação realmente lamentável. É uma pena, inclusive a Rede Globo ontem mostrou documentos assinados pela doutora Cristiane Rose Jourdan, já dando conta do estado precário desses equipamentos. Eu soube disso pela Rede Globo de televisão. Doutor Antônio, Não então responda, por favor, em relação à questão da politização que a Mônica lhe perguntou. Como é que fica isso? Porque a população está preocupada com uma vacina. A gente não pode deixar que as coisas saiam do rumo natural. A gente quer a vacina independentemente, né, de quem fizer a vacina. A pergunta da Mônica para o senhor é a seguinte: qual o risco que a gente tem disso? Marcelo, desculpe, você me cortou. Eu deixei de responder a Mônica Waldvogel. E também ela erra quando ela diz que fizemos um juramento ao presidente. A reunião foi pública, foi transmitida para milhões de espectadores. Eu peço que reproduzam aonde foi feito Doutor Antônio, a gente juramento. já entendeu a sua explicação. Vamos para a segunda parte da pergunta, por favor. Não, sim, mas desculpe, eu tenho que me ater ao que o senhor já respondeu. Porque ela se equivocou 2 vezes. Sim, não. Qual é a próxima pergunta, já que essa foi superada? Qual é a próxima? Não, é a mesma. A gente quer saber a questão da politização. Olha, por favor, eu não disse que houve juramento. Não, eu não disse que houve juramento, eu disse que houve uma declaração de apoio. E isso é natural, quando é perguntado, e a resposta vem nesse sentido. Não estou fazendo nenhum tipo de acusação, nem torcendo a informação. Quanto à doutora Cristiana, de fato, vou checar a informação, pode ser que eu tenha recebido essa informação equivocada. Se no erro, peço desculpas ao senhor e à doutora Cristiana. A minha pergunta foi sobre o risco de politização na medida em que estamos num ambiente muito tenso com relação às vacinas que virão a ser aprovadas no Brasil. Eu entendo, Mônica, que o risco de politização é o ônus de quem as politiza. Então, uma pergunta boa de ser feita a quem está politizando essa questão. Os pareceres da Anvisa são pautados em técnica e informação precisa, informação confirmada tecnicamente. Desconhecemos essa questão política, não somos nem analistas, nem comentaristas políticos. Acho que essa questão política ela passa do muro para fora da Anvisa. Agora, Eliane Cantanhede que faz uma pergunta para o senhor. Por favor, Eliane. Boa noite, doutor Barra. Obrigada por estar aqui com a gente no momento em que a população brasileira tem muitas dúvidas e muitos temores. A minha pergunta para o senhor é muito objetiva e direta. O senhor é a favor da obrigatoriedade das vacinas no caso da Covid-19? Boa noite, senhora Eliane Cantanhede, e muito objetivamente lhe respondo. Eu sou a favor do convencimento das pessoas através de uma informação clara e precisa. Eu sou a favor que as pessoas venham para as filas de vacinação desejando ser vacinadas, confiando no produto, confiando nas instituições que atestaram esse produto. É nisso que, como médico, eu acredito. O paciente deve desejar o tratamento, buscá-lo, confiar nele. Isso é essencial para o sucesso de qualquer tratamento. Então, eu espero que as pessoas venham com um grau de confiança bem grande, deixando qualquer outra questão que não a saúde de lado. É nisso que eu acredito. Por favor, Eliane. Mas, doutor Barra, o senhor está falando numa esperança, numa torcida de que as pessoas compreendam. Não necessariamente 210 milhões de pessoas vão ter acesso às informações e vão estar aptas a optar. Então eu lhe pergunto, não é o caso do Estado brasileiro, em função da coletividade, garantir a obrigatoriedade das vacinas? Senhora Eliane, essa é uma questão que passa longe de qualquer aspecto regulatório. A condução das campanhas de vacinação e do Programa Nacional de Imunizações é uma atribuição do Ministério da Saúde e não da Anvisa. Nossa atividade vai na regulação, ela irá até o registro, ela irá até a fase inicial de estudos de precificação. Daí para diante, critérios de obrigatoriedade ou não, são critérios atinentes ao Ministério da Saúde. E acho que qualquer grau de confusão que se introduza nesse sistema no dia de hoje
com pessoas opinando sobre áreas que não têm competência, e esse caso de obrigatoriedade ou não é competência da Anvisa, soma apenas confusão. Então, é o que tem a dizer a respeito dessa questão, que certamente terá uma definição oportuna. Agora o André Trigueira, quem faz uma pergunta ao senhor. Por favor, André. Doutor Barra, boa noite, obrigado pela presença do senhor. A gente já entendeu o seguinte: nenhuma vacina será autorizada a ser aplicada no Brasil sem passar antes pela Anvisa, que deverá certificar eficácia e segurança. Alguns estados brasileiros já encaminharam negociações com laboratórios para antecipar a aquisição de matéria-prima, para a fabricação de doses, etc. É o caso, por exemplo, de São Paulo, 46 milhões de doses é o que se quer adquirir do Coronavac, 6 milhões já na semana que vem. A Anvisa, claramente, não tem nada a ver com isso, faz o seu papel. Agora, na hipótese, e eu não estou falando de São Paulo, estou falando de qualquer estado que faça essa negociação paralela com os laboratórios, em não se confirmando segurança e eficácia, esse negócio não terá efetividade, ou seja, quem já está antecipando recursos para aquisição de matéria-prima ou doses, se não tiver segurança e eficácia em algum momento, a gente torce para que tenha, mas se não tiver, não vai poder aplicar e aí é prejuízo. A lei é clara quanto a isso. Medicamentos para uso em território nacional brasileiro dependem de registro nesta Agência Nacional Reguladora. Portanto, pensamos que seja desenvolvimento de risco quando você assim o faz, uma aquisição, e ainda não tem o registro. Agora, há que se considerar também dificuldades da própria obtenção, pelo menos aquilo que temos acesso a informações, em que, por vezes, essa situação de firmar memorandos de intenção para aquisição de vacinas é necessário nesse momento, mesmo que a qualidade, a segurança e a eficácia, eu coloco aí na conta que você citou a questão da qualidade também, ainda não tenham sido comprovadas. Mas, sem dúvida alguma, se lá no final esse atesto não for efetivado, não for dado, haverá aí, lamentavelmente, até um prejuízo que eu penso que seja muito grande, que é o de tempo e, sem dúvida alguma, também de recursos. Agora o Guga Chakra, lá de Nova York, é quem pergunta para o senhor. Por favor, Guga. Caro doutor Antônio Barra Torres, eu queria perguntar para o senhor quando que é a expectativa de que as primeiras vacinas sejam aprovadas no Brasil? Em segundo lugar, se há uma coordenação da Anvisa com agências reguladoras de outros países, como a FDA, aqui nos Estados Unidos? Senhor Guga, vou responder do final para o início. A interlocução da Anvisa com agências reguladoras internacionais, ela é uma interlocução fácil e fluida, ela é muito bem feita. Nós nos reuníamos, vamos conjugar no passado, presencialmente, em fóruns internacionais, onde o Brasil, através da Anvisa, é membro fundador da grande maioria de todos esses fóruns. Os dois maiores fóruns internacionais, chamados de ICH e de PIX, o Brasil é membro pleno através da Anvisa. Então, a nossa interlocução, de fato, é boa com as nossas agências co-irmãs e temos conversado a respeito dessas questões. Eu pediria que o senhor refizesse, por gentileza, a sua primeira pergunta, por favor. Qual a expectativa do senhor para que sejam aprovadas as primeiras vacinas no Brasil, independentemente de quais sejam, mas quando o senhor acredita, qual que é a perspectiva? Perfeito. É muito difícil nós efetuarmos uma previsão, pelo menos quanto ao mês e a dia. Isso não é muito simples. Eu tenho colocado a minha expectativa para os primeiros meses de 2021. Eu coloco aí algum mês do primeiro semestre. E acho também complicado ir mais detalhado em relação a isso, porque acabamos gerando expectativas na população com uma forte possibilidade de não se concretizarem se fizermos uma definição plena, dia tal, do mês tal. Mas, pelo que eu tenho observado aqui, eu acredito que nos primeiros meses, ou seja, no primeiro semestre de 2021, essa questão já estará superada e já tenhamos essa disponibilidade, desde que, é claro, eventos que porventura ocorram possam, primeiro, não ocorrer em grande número, não há eventos adversos ou eventuais interrupções, e se ocorrerem, que eles tenham uma retomada o mais rápido quanto possível.
Doutor Antônio Barra Torres, presidente da Anvisa, obrigado por nos atender nessa noite, esclarecer. Está todo mundo torcendo para que uma vacina segura seja liberada o mais rápido possível. Boa noite para o senhor e bom trabalho aí por Brasília. Olha, muito obrigado, Marcelo, mais uma vez, obrigado a todos e, mais uma vez, também obrigado pela oportunidade concedida pela Globo News à Anvisa. Estamos à disposição. Volte Obrigado. sempre. Um abraço. Tchau, tchau. E a pauta agora é